Você já teve a agradável experiência de ter um aparelho quebrado ou danificado assim que a garantia acabou? Quem nunca, não é? Mas você já parou para pensar que podia ter evitado esse transtorno? Eu sou a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do projeto Tecno Viver, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a garantia das cadeiras de rodas que nós compramos ou indicamos para o nosso paciente. Se você se interessa por esse assunto, já dá uma curtida no vídeo, para que mais pessoas possam assistir e participar, ok? E aproveita e se inscreve no nosso canal. Bem, quando a gente compra um secador de cabelos, uma televisão ou mesmo uma geladeira, a gente se preocupa em saber se ela tem garantia, de quanto tempo é, etc. Já quando o assunto é saúde, a gente não vê muito essa preocupação. Quando eu comecei a montar o ambulatório de órteses e próteses no lugar onde eu trabalho, uma das coisas que me chamou a atenção é que equipamentos que não eram nada baratos não tinham a garantia bem estabelecida. Então eu tratei logo de requerer uma formalização dessa exigência, porque para mim era muito importante poder contar com o que a gente chama de pós-venda. Naquela época nós não tínhamos ainda a oficina de pequenos reparos que nós temos hoje. Então essa atenção do fornecedor ao equipamento que havia sido comprado era muito importante. Muito bem, colocada a exigência, outra surpresa. Quem é que honrava a tal da garantia? Era até engraçado, mas as pessoas faziam cara de não entendi quando eu questionava sobre isso. Talvez fosse assim por ser um serviço público e as empresas não estarem muito acostumadas com tanta cobrança. Mas eu acredito que isso não seja só nesse universo do serviço público. As empresas sérias geralmente não dão muito trabalho, mas não é todo mundo, infelizmente. Por isso, nós que estamos na outra ponta, seja o paciente, seja o terapeuta que indicou a cadeira, temos que manter uma postura firme. Porque por melhor que seja o equipamento e a fabricação, não está livre de poder ter alguma falha na fabricação, não é mesmo? Outro dia eu entreguei uma cadeira de uma marca que eu considero uma das melhores que nós temos no mercado hoje em dia. Praticamente não tem dado muito problema, nem manutenção. Mas naquele caso, o pneu rachou. Rachou. Quando o paciente trouxe a cadeira para nós, imediatamente a gente pediu a ele que não andasse mais, não rodasse mais com ela, porque tinha o risco da borracha acabar de rasgar e causar um estrago maior ainda na cadeira, fora o risco que aquela pessoa estava correndo de uma lesão nela própria. Como a gente já tem tido comportamento de consumidores esclarecidos, o fornecedor foi acionado e o pneu foi trocado. Tudo certo. E agora eu falo para aqueles fisioterapeutas que trabalham no serviço público. Não se intimidem. Procurem saber qual é o prazo de garantia exigido no edital e façam cumprir. Apesar de ser um serviço público, nós somos consumidores como qualquer outro. Mas aí eu entro no segundo ponto da nossa conversa de hoje. Como é que eu faço para saber se está tudo certo? Se o paciente só chegar com o problema depois que a garantia expirou? Bom, para esse problema, nós instituímos a revisão da cadeira de rodas na garantia. É uma revisão parecida com a dos carros e motos. A gente faz essa revisão aos 6 meses depois da entrega da cadeira. Assim, a gente consegue detectar qualquer problema antes que a garantia expire. Simples, né? Como tudo, é uma questão de fazer valer os direitos do consumidor, coisa que a gente está começando a se acostumar agora. Como profissionais, nós temos que ter em mente que tudo que a gente puder fazer para minimizar o custo do equipamento e da manutenção desse equipamento é muito bem-vindo numa família que já tem um gasto grande com a saúde de uma pessoa com deficiência. E por último, as cadeiras têm prazos de garantia diferentes, dependendo do fabricante, do modelo. No mínimo é 1 ano. Mas eu já vi alguns modelos com promoção de até 4 anos de garantia.
Tudo isso vem especificado no manual da cadeira, nas condições da venda, inclusive quais as condições que são cobertas pela garantia e as que não são. Por exemplo, os casos de apoios de pés quebrados, porque o paciente apoiou sobre eles na hora de sentar ou na hora de levantar da cadeira, são comuns. Mas isso não é coberto pela garantia. É considerado mau uso. Orientar o seu paciente com relação ao uso e à manutenção da cadeira é muito importante. Mas para isso, você vai ter que conhecer e fuçar mesmo todas as possibilidades do equipamento. Senão, fica aquele caso da pessoa que compra um micro-ondas só para esquentar água. De qualquer maneira, a nossa postura deve ser sempre a de usar a garantia e fazer valer os direitos como de qualquer consumidor. Eu penso que assim, nossos pacientes vão ter os seus equipamentos bem mantidos por mais tempo e com segurança. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou comentário, fique à vontade. E até o próximo vídeo.